Emendando já na primeira prova de fundo que a gente tem aí, a prova mais longa que a gente vai mostrar hoje, que é a prova dos 3.000 metros para homens. Essas distâncias elas têm às vezes um fator psíquico um pouco diferenciado, né? Porque normalmente os corredores de meio fundo, eles não são muito afeitos a muitas voltas na pista, né? Até por isso que eles optam até pelas distâncias de meio fundo. E de repente um atleta que está acostumado a dar 7 voltas na pista vai passar a correr 15. Você vai falar, a distância é a mesma, mas psicologicamente existe uma diferença. Vocês chamam de meio fundo porque tradicionalmente as provas de fundo são de 5.000 e 10.000 metros. Exatamente, entendeu? Então, esse 3.000 metros, apesar que dentro já existe o 5.000, mas nas provas indoor e mundial, o 3.000 era a distância maior que tinha. E quem ganhava essas distâncias de 3.000 eram os corredores de 1.500 e não os corredores de 5.000, por ser uma prova extremamente rápida também, né? Mas é uma prova interessante, é uma prova bem legal de você assistir, porque existe uma competitividade, existe um grupo, aí fica bem mais definida essa situação da tática de corrida, né? Essa é a prova que determina, é bem visível essa tática de corrida, as situações que são, as mudanças que elas são feitas durante o percurso. Elenilson Silva, atleta brasileiro que brilhou no PAN, tem boas possibilidades nos Jogos Olímpicos, Adalto? Ele teria que melhorar bem a sua marca, né? Porque as distâncias de meio fundo e fundo hoje, elas estão muito difíceis, né? Até porque as marcas dos africanos, elas têm sido marcas, assim, muito além do que as pessoas imaginavam 10 anos atrás estar se fazendo hoje. E os caras chegaram já com uma facilidade. Então, o Brasil, dentro das provas partindo para as corridas longas, as chances maiores do Brasil estão na maratona, né? Realmente o Brasil, dentro da maratona, o Brasil tem grandes possibilidades, nós temos grandes maratonistas entre os melhores do mundo. Nas provas de pista, deu uma parada, o Brasil está realmente um pouquinho atrasado ainda, mas eu acho que esse grupo de atletas correndo junto, a possibilidade da gente melhorar também é muito grande. Pois é, Vanderlei Cordeiro, Éder Fialho, dois grandes atletas, né, que se destacaram. Teve até aquela história eu não sei se foi o Vanderlei ou o Éder que saiu no meio da prova, né? Foi ali na moita e tal. Um pit stop. Fez um pit stop, depois voltou. Mas ainda assim chegou muito bem. Direto para o ginásio, vamos acompanhar então a prova dos 3.000 metros também para homens. Você tem aí a composição das raias. Você viu ali o Moses. Kent Claesson, ele é sueco. Como destacou a Adalto, uma prova de meio fundo. Aí os dois pelotões na largada para a divisão melhor da pista, que é extremamente estreita. Esse Moses Kiptanui foi o atleta, né, que a ESPN mostrou naquele especial sobre os atletas quenianos. Era o atleta que tem no centro de treinamento. Esse atleta já foi ex-recordista, né? Foi recordista mundial dos 3.000 metros com destaque. É um atleta com todas as qualidades, um atleta que já ganhou quase tudo que tem direito dentro do atletismo. Que está aí, né, ainda competindo. E essa prova é bastante forte. Tem os atletas oriundos do 1.500, né, como o Genário de Nápoles, né? O algeriano também é um atleta bastante forte, já é um atleta que vem acreditado com 3,30 no 1.500 em 99. Isso faz com que a prova provavelmente deve ser bastante forte. Bom, é uma prova longa, como a pista tem apenas 200 metros, os atletas são obrigados a darem 15 voltas pela pista. Aí sim, eu acredito que esses dois primeiros devam ser leves, né? Deve ser o Coelho, é o atleta que vai fazer com que a prova fique no ritmo pedido pelos organizadores, né? Para poder as marcas serem melhores. Coelho, em geral, é um grande corredor também, Adalto? Sem dúvida. Ele é um atleta que tem que ter uma noção de ritmo muito grande, né? Porque não é tão fácil. Às vezes você corre determinadas marcas livre. E aí não é tão difícil. Agora, quando você corre uma marca onde você é obrigado a passar as passagens intermediárias têm um tempo pré-estabelecido, aí já complica um pouco. Ok, 2.800 metros. Vamos então para a última volta na pista. É a última volta na pista, você vai acompanhando aí. É o argelino e o Moses Kiptanui, que é o queniano. Aí, portanto, o argelino Ali Said Sef. Ele consegue abrir uma boa distância em relação ao Moses Kiptanui.
e vai garantindo aí a medalha de ouro. Portanto, o atleta da Argélia, Alissa Idissieff, com 7:40 e 39, conseguindo uma excelente marca, abrindo também uma distância considerável em relação ao segundo colocado, Moses Kiptanui. Boa prova, não? Não, foi uma boa prova. Essa marca em circuito indoor é um bom resultado, né? Há pouco tempo atrás se ganhavam campeonatos do mundo correndo 7:50. Então nós já vimos que foi uma 7:40, quer dizer, é uma marca boa para o evento. Eu acho que foi uma prova a contento. Bom, Neilton está quietinho aqui do meu lado, está gostando do que você está vendo, né? Porque daqui a pouco você vai ter que trabalhar bastante no próximo bloco. No próximo bloco vamos assistir as provas de barreiras, as provas de salto, né? São provas bem interessantes. Ok, então a gente vai para mais um intervalo e no próximo bloco você acompanha aí as provas de 60 metros com barreira, salto em altura, salto com vara e salto em distância. Voltamos já já. E já estamos de volta com a etapa de Estocolmo, circuito europeu de atletismo indoor que você acompanha com exclusividade aqui na ESPN Brasil. É o projeto Sydney 2000 em setembro para você. E só lembrando que todo domingo você tem o De Olho em Sydney, que vai mostrando aí os preparativos para os Jogos Olímpicos, o trabalho dos atletas brasileiros e também dos atletas estrangeiros. Agora nós vamos para o ginásio acompanhar a prova dos 60 metros com barreiras masculino. Bom, agora a bola está com você, Neilton. No último bloco você ficou quietinho, mas agora eu vou te colocar para trabalhar. Aí nós sentimos a ausência dos atletas de Cuba e do americano, né, que ganharam as provas nas outras duas etapas, né? Também não faz parte dessa prova o brasileiro Márcio Souza, que também competiu nas outras duas etapas, se bem que só nas semifinais, mas que bateu o recorde sul-americano nas duas competições. Bom, provas com barreiras, normalmente os atletas devem manter o ritmo, né? Tomar cuidado com a fadiga anaeróbica e economizar energia para o sprint final. Só que uma prova super curta como essa, de 60 metros, também é um piscar de olhos, né? Aí não tem economia nenhuma, né? A distância da largada até a primeira barreira são 13,72 metros e a distância entre as barreiras são 9,14 metros, né? A curiosidade aí é que a altura da barreira é de 1,06 metros. E são 5 barreiras, né? Nesse caso, são 5 barreiras. Vamos lá, primeira barreira superada, segunda, terceira, quarta, quinta barreira e a chegada. Veja aí quase que um empate técnico, todo mundo muito próximo, aquele colchão ali servindo como um anteparo na chegada final dos atletas. Os atletas percorrem esse primeiro trecho em 8 passadas e entre as barreiras 3 passadas, tá? Essa agressividade que eles tomam, né, em relação à barreira é causada principalmente pela diminuição do tamanho, da amplitude da última passada. E aí você vai vendo Robert Kronberg, ele é sueco, ele chegou com a marca de 7,72. E olha, eu dizia do empate, houve quase que um empate, o Elmar Leschneger, austríaco, chegou com a mesma marca, 7,72. Olha, de novo para você, a chegada incrível. E ali no olhar eletrônico que você vai tirar a conclusão de quem foi o primeiro colocado, né? Embora ao mesmo tempo, a nível de centésimo, né, o que seria a nível de milésimo, então o sueco ganhou, né? E ele teve a sorte de não encontrar pela frente então os cubanos e o americano e utilizar essa competição para se preparar para o campeonato europeu, que ia ser realizado logo depois. Uhum. Bom, atletas brasileiros aí se preparando para os Jogos Olímpicos. Quem que você pode destacar, Neilton, além, claro, da Mauri, né? Então, além do Márcio, que esteve nesse circuito e bateu os recordes sul-americanos dos 60 sobre barreiras, nós temos o Luiz Balsas, que participou dos Jogos Pan-Americanos e chegou em 6º lugar, e o Emerson Perim, o Hedley Melo e o Rodrigo Paladino. Todos eles, né, são atletas novos, né, que o Brasil tem produzido e provavelmente 2 ou 3 deles estarão em Sydney. Bom, e no feminino a Malren, que a gente não pode esquecer, né? Nas barreiras femininas, a Malren, né, que também durante o circuito europeu bateu por 2 vezes o recorde sul-americano. O Eronildes, ele corre um pouco, 400 metros, né? Já o Heron corre a prova mais longa, né, sobre barreiras, uma volta na pista, 400 metros sobre barreiras.
Muito bem, então a gente sai agora da pista, vamos para o centro do ginásio de Estocolmo, modalidades interessantes para você. Vamos acompanhar agora as provas de salto, começando com salto em altura masculino. E aí você já tem o primeiro atleta, Sergei Klyugin, ele é russo. Ele foi, na verdade, o terceiro colocado, né? Ele alcançou a marca de 2,26 e estava tentando lá 2,32. Agora nós vemos o sueco. Staffan Strand, ele é sueco. Brilhante, brilhante. Passou com margem, né? Dá para reparar que ele passou bem acima do sarrafo. 2,32. Essa é a conquista dele. Olha a festa que ele faz ali. Na terceira tentativa, ele conseguiu, na sua última tentativa, ele conseguiu ultrapassar o sarrafo. Esses atletas correm em curva, né? Essa curva serve justamente para posicionar o atleta na melhor posição para executar a impulsão. Que imagem bonita aí. Olha só. Está sendo muito próximo ali do sarrafo, né? E essa é a aí? sensação da temporada, né? Ouro para o russo, para o Voronin. Ele que já havia sido o melhor do ranking mundial de 99, continua sendo o melhor do ranking em 2000. Né? É a terceira vitória consecutiva dele nesse circuito, né? O que leva a um título antecipado do circuito. O atleta, ele é obrigado, claro, a fazer, pela lei da física, a transferência da velocidade, a energia, né? Da horizontal para a vertical. Isso. No caso do circuito indoor, ele não sofre com as intempéries, né? Não tem vento, não tem sol. Isso melhora os índices, as marcas que o atleta consegue em ginásio fechado? Ou não? Na prova do salto em altura, essas diferenças são mínimas, né? Não se nota praticamente nada, né? O recorde mundial ao ar livre são 2,45 e no indoor 2,43. E o Voronin realizou ano passado 2,37 ao ar livre e repetiu esses 2,37 depois no Campeonato Europeu. E para você, Adalto, a diferença do circuito indoor para o pro outdoor, quem é que leva mais vantagem? Atleta de velocidade ou das provas aí de salto? Vantagens de marcas? Em relação às intempéries, as questões de vento. O pessoal então, dizendo que em si é um vendaval só, né? O pessoal de velocidade, sem dúvida, porque aí você tem zero de vento. Mesmo que você não tenha a favor, mas você não tem contra. Quanto aos saltos, a diferença é... Eu, particularmente, eu acredito que seja mais no piso mesmo, no tablado. Eu tenho uma historinha engraçada para contar que acho que 91, 89, não me recordo bem o ano, a Orlane, ela saltou, que é a nossa recordista brasileira do salto em altura. Ela passou uma marca acima de 1,92 e aí ela tinha melhorado o recorde pessoal dela e aí ela foi vibrar no colchão. E segundo os organizadores, nessa vibrada que ela pulou em cima do colchão, oscilou, né, vibrou. E aí, como ela tinha passado e tinha esbarrado na barra, essa barra caiu, o sarrafo caiu. Então, segundo os organizadores, foi por causa dessa vibração, quer dizer, do piso, né? Porque cada piso, como o Newton já tinha descrevido antigamente, eles são montados, né? Então, existe uma certa oscilação, então existe uma vibração do piso. E ela acabou perdendo, então, e ela caiu, disso. porque caiu o sarrafo. Quando ela vibrou com a vitória, o sarrafo caiu e ela acabou perdendo. Mas são detalhes, curiosidades, coisas que realmente acontecem. Vamos ver então as mulheres no salto em altura. Lembrando que a brasileira Luciane Dambacher é uma das esperanças para os Jogos Olímpicos, né? A Luciane vai ter que melhorar bastante a marca dela para alcançar os índices, né? Nós vamos reparar aí que o índice estabelecido pela Confederação Brasileira de Atletismo para que um atleta participe dos Jogos Olímpicos na prova de salto em altura é fortíssimo. Tá? O índice é de 1,94 m. Tá? Essa marca, como nós vamos ver depois nas imagens, se constituiria na segunda colocação dessa prova. Vamos lá, direto para o ginásio então. Acompanhando as mulheres, você vê aí a Argentina, participação sul-americana no circuito europeu. Acaba derrubando o sarrafo, ficou na terceira posição Solange Wittven, da Argentina. Então, voltando ao critério dos índices, né? A Solange,
ela provavelmente vai estar nos Jogos Olímpicos, né? Apesar de não ter 1,94 m. E para uma brasileira aí, vai ter que saltar 1,94 m. Solange fez 1,87 m. Essa daí já é a russa Olga Kaliurina. A Olga fez também 1,87 m, derrubou o sarrafo com 1,91 m. E aí você vê a medalha de ouro para Kaisa Bergqvist, sueca, 1,95 m, atropelou todas as outras. Essa prova não aconteceu nos outros 2 meets, né? A prova do salto de altura feminino. E aí a razão de ela existir é simples, né? A sueca é realmente excepcional, né? E ela viria a ser depois a campeã europeia. Depois do campeonato europeu, ela saltou 2 metros, né? É uma das favoritas, inclusive, para as provas ao ar livre depois. 8 centímetros é uma distância considerável. A melhor marca, tanto da Olga como da Solange, foi 1,87 m. A Kaisa Bergqvist, a sueca que ganhou ouro, fez 1,95 m. Vamos olhar com bons olhos essa atleta aí que... de olho nela, hein? Nós sentimos também a ausência de algumas das melhores atletas da Europa aí nessa competição, né? Legal, legal. Então vamos acompanhar agora salto com vara. Hora do salto com vara masculino, direto para o ginásio. Esse aí é o atleta tcheco, Petr Spacek. Muito bem, ele consegue a marca de 5,60. E com essa câmera colocada ali no solo, deu pra gente ver a beleza desse ginásio, né? Agora você vê o Pavel Bulachenko, atleta russo. Lembrando que essas varas são totalmente individuais, né? Elas são em tamanho, em flexibilidade, né? E elas são construídas para cada determinado atleta, né? Cada um tem a sua própria, tá? O seu próprio material. O material de um não serve para outro atleta. O Serguei, ele competiu em uma, não sei se nas 2 provas anteriores, né? Que vocês... Ele competiu em uma das 2 outras etapas, né? Não dá para falar de salto com vara sem falar de Serguei Bubka, né? Ele é um marco no salto com vara. E pela listagem dos atletas que eu tenho em mãos aqui, ele não participou desta etapa de Estocolmo. Aí, Yevgeny Izmiarin, russo, ele consegue a marca de 5,75. As 2 primeiras colocações foram conquistadas por atletas russos, que já há algum tempo, né, desde o aparecimento do Serguei Bubka, apesar dele ser da Ucrânia, tem liderado no mundo esse tipo de prova. Bom, o que prova que a escola russa, a escola ucraniana são as mais fortes do mundo, né? Sim, os americanos têm melhorado bastante ultimamente, mas provavelmente teremos uma briga aí entre 1 ou 2 americanos e os soviéticos. A técnica de salto tem mudado com o passar do tempo, ou não, Neilton? Tem, principalmente com o aparecimento dessa vara de fibra de vidro e agora já existe a de fibra de carbono também, né? O objetivo maior da corrida que o atleta utiliza é obter uma velocidade horizontal que vai fazer com que ele armazene energia cinética que vai ser transformada, né, já na vara, passar para a vara como energia potencial, né? A vara especial permite que o atleta alcance uma posição totalmente invertida, né, com mais facilidade, né, o que vai possibilitá-lo saltar uma altura maior. E quando eu apresentei a prova, que eu falei salto com vara masculino, muita gente deve, e principalmente quem entende do assunto, fala assim, pô, mas esse cara tá louco, porque só tem prova masculina. Engano seu, a gente vai ver prova feminina do salto com vara, o que é uma novidade, né, Neilton? É uma novidade. Já há pouco tempo, né, foi permitido então que as mulheres participassem desse tipo de prova, né? E nós temos já algumas atletas boas, mesmo nacionais, né, brasileiras, competindo. E no mundo é uma prova muito equilibrada ainda. Vamos ver então as garotas saltando e as marcas, até para a gente fazer uma comparação com as marcas masculinas, que já vem de algum tempo. Direto lá para o ginásio de Estocolmo. Olha, atleta que fica na 3ª posição. Aliás, essa daí é a Vala Klosadotir. Ela vai ficar em 2º lugar.
Terceira colocada foi a Doris Auer, da Áustria. A gente não tem imagem, mas a Vala Klosadottir consegue a marca de 4,37. Ela não alcançou essa marca aí, derrubou o sarrafo com 4,47. Então ela fica com 4 metros e 37 centímetros, seu melhor salto. E essa aí é a medalha de ouro, a ucraniana Anzela Balakonova. Anzela Balakonova. Ucraniana deve ter aprendido bastante com o Serguei, né? Dá para reparar nessa imagem que a vara, né, o material utilizado por essa atleta, é menor em tamanho em relação ao masculino, né? Ela deve utilizar uma vara de 14 pés de comprimento, enquanto que as provas masculinas os atletas utilizam varas de 16 até 17 pés. Em relação ao masculino ainda, a gente percebe a dificuldade que as mulheres têm em alcançar essa posição totalmente invertida, né? Aí, portanto, a Anzela Balakonova acabou queimando nesse último salto com 4,47, derrubou ali o sarrafo, ficou com a melhor marca de 4,37. Então, para a gente fazer uma comparação, 4,37 foi a melhor marca do feminino contra 5,75 a melhor marca do masculino. Acho que é cedo para se traçar qualquer tipo de comparação, porque as mulheres ainda estão engatinhando nessa modalidade. Mas estudos provam que as mulheres evoluíram demais em quase todas as modalidades, do atletismo principalmente, desde que elas começaram a competir contra os homens, né? E há quem diga que vão superar os homens algum tempo aí, 2020, 30, 50, enfim, é esperar para ver, né? Existem estudos principalmente nas provas de longa distância, né? Então, fisiologicamente, a mulher poderia alcançar os homens, principalmente na maratona. Uhum. Você concorda, né, Adalto? Concordo. As mulheres estão chegando lá. Então, estão chegando e realmente nas provas longas, cada vez mais a gente vê, por exemplo, proporcionalmente a diminuição, né, da diferença. Né? Então, ela tem realmente... E o grupo de mulheres, eu acho que, por exemplo, as mulheres, por até alguns tabus, um monte de coisa, todas as provas elas entram atrasadas, né? Então, você vê no salto com vara, esse ano, eu acredito, será comum a gente ver recorde do mundo no salto com vara feminino, porque como a prova está engateando, é uma prova nova, então a evolução é bastante rápida, depois complica um pouco, mas no início vai ser assim. E isso faz com que essa diferença depois elas vão diminuindo, sim, sem dúvida. Aliás, a americana esse ano já bateu por 2 vezes o recorde mundial do salto com vara, com 4,61 no meeting e depois 4,62 no Campeonato Nacional Americano. Bom, vamos acompanhar agora a última prova do programa de hoje. Veja então, salto em distância feminino com a participação da brasileira Malry Maggi. Vamos lá. Aí você tem a Victoria Verchinina. Ela é ucraniana. E ela consegue a marca de 6,48. A Verchinina, ela utiliza 18 passadas, né, de corrida para até alcançar a tábua. Olha como ela pega na tábua. Não queimou, né? Não queimou, ela utilizou praticamente metade só da tábua, poderia ter utilizado a tábua inteira, então ela perdeu alguns centímetros ali. Ela balança a cabeça, tal, parece que não gostou muito da marca dela, não. Em relação ao outro meet, ela piorou um pouquinho a marca dela. E aí a Malry, vamos acompanhar a brasileira Malry Maggi. Consegue 6,65, vai ficar com a prata, hein? Olha, a Malry se recupera da outra competição, que tinha ficado em 4º lugar, e agora ganha da Verchinina, né? Olha a tábua inteirinha, bem melhor que a ucraniana. Brilhante, brilhante. Lembrando que em Winnipeg, ela vai lá conferir o resultado dela, ó. E aí comemora, ao contrário da ucraniana, a marca de 6,65, medalha de prata. Erika Johansson, a sueca, já você vai revendo aí o salto da Malry. Ela que foi ouro em Winnipeg com 6,59, ou seja, 4 centímetros... Não, 4 não, estou fazendo as coisas erradas aqui.
6 centímetros a menos. Só que lá a diferença é que era local aberto, aí é circuito indoor. E a Erika Johansson, a sueca. Isso nessa modalidade pesa um pouco ou não necessariamente? Ou a Malri melhorou a marca dela do Pan de Winnipeg para cá, como a gente está vendo? Bom, a marca foi melhor, lógico, né? De 6,59 ela melhorou para o 6,65 em relação a esse meeting especialmente, né? Ela soltou também em 6,67 em outra competição. Agora, o resultado aí é muito superior se você levar em consideração que o piso onde ela está correndo pode balançar, pode oscilar, né? Que existe ausência do vento. Quer dizer, numa prova outdoor, provavelmente ela saltaria uns 20 centímetros a mais, que seria um resultado excepcional. Então, peraí. Então, esses 6 centímetros, eles são significativos à medida que o piso é diferente e que ela também progrediu. Exatamente. Quer dizer, ela melhorou a marca dela de 6,59, que lhe garantiu o ouro no Pan de Winnipeg. Exatamente. A melhor marca dela são 7,26, mas conquistados na Colômbia, em Bogotá, né? Numa cidade que fica a 2.400 metros acima do nível do mar e que em um dia que o vento estava auxiliando-a, né? A uma velocidade de 1,8 metros por segundo. Era praticamente o limite, né? Saltos acima de 2 metros por segundo não são considerados como recorde, só como resultado. Então, até nisso, ela estava num grande dia. Legal, legal. Grande notícia, então, expectativa enorme para a Malri e para os outros atletas brasileiros, claro, participando dos Jogos de Sydney em setembro. Neilton, obrigado pela sua participação. Até o próximo programa. Obrigado, Sinandes. Obrigado, Cacá. E até o próximo meet, né, em Birmingham. Isso. Adalto, obrigado pela participação. Até o próximo. Obrigado, Cacá. Eu só queria mandar um abraço ao pessoal do Corre ABC, que é uma turma que tem se organizando e realmente tem feito um trabalho bastante sério na região do ABC. Eu acho que desejar a eles boa sorte e que continue, que realmente vai ficar legal essa formação desse grupo de corredores lá do ABC. Legal, um abraço a todos então. Por hoje é só, pessoal. Nesta sexta-feira, você vai ver a última etapa do circuito europeu de atletismo indoor. A partir das 4h30 da tarde, a ESPN Brasil mostra a etapa de Birmingham, na Inglaterra. Até lá, tchau, pessoal.